Vamos tirar uma dúvida bíblica. Muitas pessoas têm tido muita discussão e tem acontecido muitas polêmicas a respeito de um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo 16. Mas o que tem causado polêmica mesmo é o 17. Mas vamos ler os dois para você entender. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Note, da banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então as pessoas costumam ficar na polêmica, perguntando a senhora, se Caim saiu para uma cidade e se eles eram o começo da criação, como é que ele conheceu essa mulher? Você precisa entender que a palavra de Deus, quando ela fala conheceu a sua mulher, ele quer dizer que ele manteve relação sexual com ela. Esse conhecer é a intimidade sexual entre o casal. Para você entender melhor isso, você precisa ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, quando a Bíblia está falando sobre a história de Ana. E diz assim a palavra de Deus. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então veja só. Elcana e Ana se conheciam há anos e mais anos, em questão de conhecimento. Então você precisa entender quando a palavra de Deus diz conheceu a Ana, está dizendo manteve relação sexual com a sua esposa. E Deus se lembrou dela e ela ficou grávida de Samuel, que foi o juiz em Israel. Então precisa você também entender, para você não achar como demais pessoas que está falando de apresentação, não, aqui está falando realmente de uma vida de intimidade. E para encerrar, tem vários outros versículos que eu poderia mostrar, mas eu gostaria de encerrar com Mateus, capítulo 1, versículo 25, quando fala do Salvador, também sobre Jesus. E diz assim, e José não conheceu-a até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui a palavra de Deus diz que José não conheceu a Maria, ou seja, não manteve relações sexuais com ela até que ela desse à luz ao seu primogênito, Jesus. Então já percebeu aí? Quando você vê esse termo, quando se fala de um casal, ou de marido e mulher, que a palavra de Deus diz assim, conheceu, ela está dizendo realmente que os dois tiveram uma intimidade íntima, sexualmente falando, e assim geraram filhos. Essa será, se foi sua dúvida, está tirada aí. O conhecer é exatamente a intimidade entre o casal. Que Deus nos abençoe.